Salve, meus amigos! Tudo bem com vocês? Victor Vieira chegando com as notícias sobre o transporte rodoviário de passageiros. A NTT suspende 9 linhas e mais de 400 seções da penha do Grupo Comporte em cumprimento à decisão judicial que atendeu Nova Itapemirim, Suzantu e Catarinense. Decisão da agência paralisa mercados de atuação da empresa com efeito desde dia 13 de março de 2025. Transportadora teve partidas impedidas na terça-feira, dia 18. Essas e mais notícias logo após a vinheta. Solta a vinheta! A Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, publicou nesta sexta-feira, dia 28 de março de 2025, a decisão SUPAS número 393, que determina a suspensão dos efeitos das autorizações emitidas à empresa de ônibus Nossa Senhora da Penha do Grupo Comporte. A decisão judicial foi em atendimento aos recursos da Nova Itapemirim Suzantu, que ocasionou o impedimento de partidas da empresa na última semana, como noticiou o Diário do Transporte, e também da Catarinense. A medida afeta a prestação do serviço regular de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros, com a paralisação de mercados indicados no anexo da decisão a partir do dia 13 de março de 2025. São todos 9 linhas: Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro, São Bernardo do Campo, São Paulo, Curitiba, Jundiaí, Curitiba, Embu das Artes, Rio de Janeiro, Campinas, Porto Alegre, Blumenau, Rio de Janeiro, Florianópolis, Paranaguá e Garopaba a Porto Alegre. A decisão da agência inclui ainda a suspensão de 435 sessões. A suspensão das autorizações da empresa ocorre em estrito cumprimento à decisão judicial proferida nos autos do agravo de instrumento número 1077-531-77.2024.4.01.0000 e considera que o que consta nos processos número 50.500.549/2019-20 e número 50.500.014.734/2025-70. A decisão SUPAS número 393 entrou em vigor na data de sua publicação. Satélite Norte tem pedidos de renúncia de linhas rodoviárias negados pela ANTT. Rotas incluem as rotas Goiânia, Goiás, a Barra do Garças, Mato Grosso, Vila Rica, Mato Grosso, Palmas, Tocantins, Goiânia, Goiás, Agrupe, Tocantins e Araguaína, Tocantins, Goiânia, Goiás. De acordo com o novo marco regulatório, a empresa tende a operar por 12 meses cada etapa. O superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, publicou em 24 de março de 2025 diversas decisões indefinindo os pedidos de renúncia de termos de autorização TAR da Expresso Satélite Norte. As decisões numeradas de 387 a 391 foram tomadas em conformidade com o artigo 3º e o inciso 10 do artigo 8º do anexo da resolução número 5.818/2018 e com o inciso 4 do artigo 29 e inciso 8 do artigo 105 da resolução
número 5.976/2022. Os pedidos de renúncia definidos pela NTT referem-se aos seguintes termos de autorização em linhas rodoviárias. Tá, número GOMT 006-6046, linha Goiânia, Goiás a Barra do Garças, Mato Grosso e suas seções. Tá, MTTO 006-6031, linha Vila Rica, Mato Grosso a Palmas, Tocantins e suas seções. Tá, MAPA 0066033, linha Imperatriz, Maranhão a Belém do Pará e suas seções. Tá, GOTO 0066003, linha Goiânia, Goiás, Gurupi, Tocantins e suas seções. Tá, TOGO 0066018, linha Araguaína, Tocantins, a Goiânia, Goiás e suas seções. Em todas as decisões, o superintendente Juliano de Barros Samu considerou que os TAs em questão são autorizados requerentes, como previsto na resolução ANTT 6033/2023, que definiu o novo marco regulatório do transporte rodoviário interestadual de passageiros. As empresas têm de operar cada TAR por pelo menos 12 meses. Tá, resolução ANTT número 6033/2023. Artigo 29. São condições indispensáveis para a manutenção do TAR. Inciso 6. Observar o período mínimo de atendimento de 12 meses na linha vinculada ao TAR, inclusive em suas seções intermediárias, observar o disposto no artigo 115. 7. Inciso 7. Observar o período mínimo de atendimento de 12 meses dos mercados. Terceiro, na hipótese de descumprimento do inciso 7, as seções das linhas que atendem o mercado deverão ser suprimidas e a transportadora ficará impedida de atendê-lo e de solicitar novamente pelo período de 1 ano, a contar do trânsito em julgado da decisão administrativa. Artigo 33. A autorizatária poderá a qualquer momento renunciar ao TAR desde que observado. Inciso 1. Período mínimo de atendimento do objeto do TAR. Portanto, a Expresso Satélite Norte terá de continuar operando as linhas rodoviárias mencionadas, visto que seus pedidos de renúncia aos respectivos termos de autorização foram negados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Danstu enfrenta novo não da NTT em outro pedido de linha, mas o presidente judicial reforça sua contestação. Negativa para a linha Goiânia-Goiás a Marabá, Pará, ocorre após liminar suspender exigências semelhantes em pedido anterior da empresa para operar o trecho a São Félix do Xingu, Pará. A Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, publicou nesta sexta-feira, dia 26 de março de 2025, a decisão SUPAS número 383, indeferindo o pedido de emissão do termo de autorização TAR a Danstu Transporte Rodoviário. O pedido era para a prestação do serviço regular de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros sob o regime de autorização na linha Goiânia-Goiás a Marabá, Pará e suas seções. A decisão da NTT considerou que os mercados pretendidos pela requerente não eram autorizados. Em contrapartida, a decisão administrativa da NTT, como mostrou o Diário do Transporte na última quarta-feira, dia 26, a quarta vara civil da SJDF, Seção Judiciária do Distrito Federal, concedeu uma liminar em mandado de segurança civil impetrado pela Danstu, questionando o indeferimento de outra linha à empresa com os mesmos argumentos. Trata-se da decisão SUPAS número 348/2025, que definiu o pedido da empresa para operar a linha entre Goiânia, Goiás e São Félix do Xingu, Pará, incluindo suas seções. A empresa alegou que a exigência de submissão de mercados viáveis à janela de abertura com limitação de número de autorizações contraria o artigo 47b da Lei nº 10.233/2001, o Acordão TCU número 230/2003 e o Acordão do STF na ADI número 5.549, que estabelece
a concorrência plena com regras no setor, admitindo limitações apenas em caso de inviabilidade operacional. A Danistu afirmou que nenhum dos mercados solicitados foi considerado inviável. Na sua decisão, o juiz da 4ª Vara Federal considerou a plausibilidade do direito alegado, diante da aparente violação ao artigo 47b da Lei nº 10.233/2001. Foi reconhecido que a imposição de restrições regulatórias genéricas a mercados considerados viáveis representa excesso do poder regulamentar da ANTT, desrespeitando a legislação federal e a jurisprudência consolidada do STF, a DI 5549 e do TCU. Diante disso, o juiz definiu o pedido de liminar para determinar que a ANTT adote providências necessárias à admissão e processamento do requerimento da Danistu, sem exigir a submissão dos mercados viáveis à janela de abertura com limitação de autorizações, a abstência de condicionar a emissão do termo de autorização TAR ao cumprimento de dispositivos da resolução ANTT número 6.033/2003, que contraiu o artigo 47b da Lei número 10.233/2001, e informe o prazo legal se algum dos mercados listados foi expressamente declarado inviável com motivação técnica específica. A ANTT e a autoridade coatora foram notificadas para prestar informações. A decisão judicial, ao determinar o processamento do requerimento da Danistu sem exigência de submissão à janela com limite de autorizações, anula para o caso específico da empresa a aplicação de medida com finalidade semelhante publicada anteriormente, que condicionava a autorização à referida janela. Os impactos da decisão liminar obtida pela Danistu foram analisados na matéria Trip in Check, nova liminar da Justiça Federal, a pilar do novo marco regulatório da ANTT, por representar um marco importante na discussão sobre a implementação do novo marco regulatório do TRIP, estabelecido pela resolução ANTT número 6.033/2003. Leia a matéria para ter acesso exclusivo à decisão judicial na íntegra. Eucatu recebe autorização para a operação simultânea de rotas em trecho entre as capitais de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Medida da ANTT permite à empresa operar de forma conjunta as rotas Cascavel, Paraná, a Rio Branco, Acre e Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a Cuiabá, Mato Grosso. A Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, deferiu o pedido da Eucatu/Solimões Transporte de Passageiros e Cargas para realizar a operação simultânea de linhas interestaduais Cascavel, Paraná, a Rio Branco, Acre, prefixo número PRAC 0018-043 e Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a Cuiabá, Mato Grosso, prefixo número MSMT 0018-026, um trecho que liga as duas capitais dos estados vizinhos, Campo Grande, Mato Grosso do Sul e a Cuiabá, Mato Grosso. A decisão, formalizada pela decisão SUPAS número 379 do dia 24 de março de 2025, foi publicada pelo superintendente Juliano de Barros Samu nesta sexta-feira, dia 28, no Diário Oficial da União. A autorização tem como base legal a resolução número 5.818/2018, que trata das atribuições da superintendência, e as resoluções número 5.976/2022 e número 6.033/2023, que regulamenta a prestação de serviço regular de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros sob o regime de autorização. O pedido da Eucatu foi atendido para operar simultaneamente as linhas mencionadas no texto especificado, mas a empresa é responsável por manter os quadros de horário das linhas sempre atualizados e compatíveis entre si, sob pena de sanções e medidas administrativas previstas em resolução. Galera, veio mar de notícias aqui para nós hoje de manhã. E dentre essas notícias que veio mar de notícias, vou destacar aqui que é uma verdadeira polêmica, que é a disputa judicial entre a ANTT de um lado e a Mobitech do outro. E tem outra notícia aqui também, que a Danistu, né, recebeu mais um não pela ANTT para operar, dessa vez a linha ligando Goiânia a Goiás a Marabá, Pará.
pela mesma decisão que a NTT definiu lá na outra linha, que ela ia ligar Goiânia, Goiás a São Félix do Xingu, Pará. E vou falar aqui para vocês também de uma notícia positiva, que a Eucatur ela recebe autorização para operar em trecho simultâneo entre as capitais do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, são essas notícias que eu venho aqui destacar, fora as outras que vieram, de maioria negativa. E vou destacar também aqui uma polêmica, tá? Entre a empresa do grupo JCA, que é a catarinense, a Nova Itaperense Suzantu, e a empresa Nossa Senhora da Penha, que é do grupo Compote. A empresa ela teve as linhas interrompidas, né, por pedido junto à NTT pela empresa Nova Itaperense Suzantu e a empresa Autoviação Catarinense do grupo JCA. Então é isso, gente. Essas notícias que chegou a nós aqui hoje de manhã. Que Deus te dê muita paz, ilumine o seu dia e até o próximo vídeo.